Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me assistindo. Eu fico muito grato, é um prazer e uma alegria gravar esse vídeo para você no dia de hoje. Nós vamos falar sobre criatividade e a partir de agora nós vamos falar bastante sobre criatividade. Eu me chamo Sérgio Nagel e eu sou o seu personal trainer da fábrica de treinamentos criativos. A despeito do que dizem, é muito fácil criar um treinamento diferenciado, criar um treinamento muito diferente. A prova disso é que nós estamos vendo ser colocados no mercado. Esse mercado se mostra bastante dinâmico e ele lança algo diferenciado praticamente todos os dias. Mas isso não quer dizer que os lançamentos são necessariamente uma criação original, ou seja, produzido pela primeira vez, fora do comum, extraordinário, singular. A originalidade é uma coisa que a gente precisa definir. Eu, por exemplo, eu recebo, vez ou outra, comentário de pessoas que nunca participaram de um treinamento meu, dizendo que falta originalidade quando eu uso danças circulares em meus treinamentos. As pessoas alegam que muita gente usa usa dança circular dentro das empresas, mas essa é uma questão que eu sinceramente não entendo muito bem porque que as pessoas fazem, o que elas querem ganhar com esse comentário. O que é preciso perceber é que o estilo e a aplicação que eu dou às danças circulares em meus treinamentos é que fazem dos meus treinamentos, uma dinâmica diferenciada, o meu treinamento, eles passam a ter um grau de originalidade. Quer dizer, não é o uso da dança, mas a forma com que eu uso a dança e como eu transformo as danças circulares em dinâmicas. Isso é que dá o grau de originalidade. Se você não sabe o que significa danças circulares, se você já pesquisou na internet, eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo que eu gravei falando sobre o que é a dança circular e como que pode-se usar a dança circular de formas diferentes, ou seja, de formas criativas, não necessariamente originais, mas de forma criativa, né? Então, o que é grau de originalidade? Por que eu afirmo que os meus treinamentos e as minhas dinâmicas de grupo possuem um grau elevado de originalidade? Se a gente parar para pensar, quase tudo que existe não é genuinamente original. Por exemplo, nós mesmos como pessoas, nós não somos pessoas absolutamente originais, né? Fisicamente nós temos características dos nossos pais e das nossas mães, né? Intelectualmente nós somos a junção das experiências que vivemos, da educação que recebemos, os livros que nós lemos, pessoas que nós conhecemos. Nós somos basicamente a união de tudo que passou pela nossa vida. Assim, nós podemos concluir: quase tudo que existe não é absolutamente original. Em outras palavras, né, se observarmos atentamente, nós vamos perceber que todas as ideias são geradas a partir de ideias diferentes, de outras ideias. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de um jogador de futebol, né? Bastante habilidoso, e você pode notar que o seu estilo, que nós consideramos original, né, foi inspirado em outros jogadores. E, por sua vez, esses jogadores que serviram de inspiração e se inspiraram em outros jogadores. A mesma coisa pode ser observado no campo dos negócios, da filosofia, da literatura, das artes. Todos, sem exceção, se inspiram em uma ideia ou pessoa, né? O que acontece?
por que a gente chama essas pessoas de criativas, de originais? É porque, em verdade, nós não sabemos de onde que eles tiraram as ideias, né? Quais foram as fontes. Alguns revelam as suas fontes, né? Notadamente, a gente percebe que eles se inspiraram em outras pessoas. Mas, como em geral nós não sabemos a fonte, desconhecemos a fonte, acabamos achando que aquilo que foi apresentado é totalmente original, né? Por isso é que eu vou apresentar essas técnicas do Scamp para que ajude você a modelar os seus treinamentos da mesma forma como eu modelo os meus, né? É óbvio que eu não sou o criador intelectual da base, não, eu me inspiro e eu transformo e eu uso de uma forma diferenciada o que garante para mim a tal da originalidade. Hoje não existe, até onde eu sei, pessoas que usem a dança circular como ingrediente protagonista na criação das dinâmicas de grupo que comporão os treinamentos dos quais estamos falando, né? Então, essas técnicas, essas formas de transformar, de modificar, de fazer adaptações, existe tudo isso foi reunido em um acrônimo, né, Scamper, e é apresentado na internet como fosse uma ferramenta que precisa usar todos. Não, você pode usar cada palavrinha dessa, o substituir, o combinar, o adaptar, o modificar. Você pode usar cada palavrinha dessa em uma determinada situação, em um determinado elemento, e aí você vai ter de forma bem fácil, né, estimulado por essa forma de pensar, né, você vai ter algo inusitado, novo, diferenciado, né? Então vamos conhecer cada uma dessas palavrinhas que compõem o acrônimo Scamper. Então vamos começar com substituir. Substituir, a gente vai pensar nos ingredientes que nós vamos usar dentro do nosso treinamento ou nos ingredientes que nós vamos usar para criar as nossas dinâmicas de grupo. Então, vamos pensar nesses ingredientes. É possível, olhando para esses ingredientes, é possível substituir algum deles, algum ingrediente dele. Qual outro material poderia ser usado no lugar desse que nós queremos substituir? Por exemplo, né, eu vou falar de meus trabalhos, né, e para que vocês possam ver especificamente. Eu não vou falar de algo abstrato, como eu estou conversando com você que é treinador corporativo, educador corporativo, alguém que trabalha, que vive, que ganha o seu dinheiro ministrando treinamentos, palestras, cursos, seminários dentro das organizações. Eu quero que você tenha uma visão específica do que eu estou falando aplicado no nosso mundo, né? Não vou falar de hambúrguer, não vou falar de outras coisas, eu quero falar especificamente. E existe eu divido as dinâmicas de grupo, eu vou ter a oportunidade de falar isso com mais calma, né? Eu divido em dinâmicas que eu chamo de cognitivas e dinâmicas não cognitivas. O que seria uma dinâmica cognitiva? A dinâmica cognitiva é aquela que, dependendo do assunto que está sendo tratado, os participantes conseguem perceber de cara o que está por trás, qual a intenção de quem está aplicando. Por exemplo, se eu estou num treinamento para vendedores e o comércio, existem dinâmicas que ficam claramente percebível que o coordenador da dinâmica está querendo trabalhar, por exemplo, comunicação, o ouvir,
da pessoa, né, interação, e o participante consegue perceber isso. Ele está dentro de um treino de vendas, de vendedores, e ele já conhece quais são as coisas que compõem o perfil de um vendedor, e obviamente então ele sabe do que está, porque não existe mais o participante absolutamente ignorante, né? Ele sabe do que está sendo trabalhado. Então esse é o cognitivo. E o não cognitivo é justamente o contrário. Independentemente da vontade do participante, ele não consegue avaliar o que está por detrás da intenção do coordenador daquela dinâmica. Quer dizer, o instrutor, o facilitador, o treinador que leva a dinâmica, ele leva uma dinâmica que o participante não consegue entender qual é o objetivo, e por não conseguir perceber qual é o objetivo, ele não consegue mascarar o seu comportamento. Dizem, né, afirmam os especialistas, e eu absolutamente não vou concordar com isso, que é impossível mascarar um comportamento, que no calor da dinâmica a pessoa acaba se revelando. Quando a pessoa tem a intenção de mascarar, ele usa o tempo todo o racional, ele não entra no emocional. Então, dinâmicas não cognitivas são superiores a dinâmicas cognitivas, né? Essa é a minha opinião. Então, o que eu faço? Eu tenho uma dinâmica que eu chamo de dinâmica das raquetes, né? Que nada mais é do que usar uma raquete de ping-pong e bolinhas de ping-pong para estimular um comportamento, e desta forma eu estudar metas. Quer dizer, a partir do comportamento do grupo, cada um com a sua raquetinha de ping-pong e a sua bolinha de ping-pong, eles vão ter determinados comportamentos, e isso vai me ajudar a demonstrar a importância do estabelecimento de metas, né? Mas existem vezes que eu não consigo carregar uma caixa. São muitas pessoas, são 50 pessoas, 60 pessoas numa sala de aula, porque o Palestra em Roda permite que eu use com muita facilidade dinâmicas de grupo para grandes grupos, sem perder qualidade, sem perder em efetividade. Então eu viajo e eu não tenho como carregar uma caixa com 60 raquetes de ping-pong, 60 bolinhas, e o promotor, o contratante, a pessoa, a empresa que me contrata, também não quer comprar tantas raquetes. Às vezes eles compram, mas às vezes eles reclamam. Então o que eu faço? Eu substituo a raquete e a bolinha por balões de aniversário, aqueles que a gente enche. Interessantemente, esteticamente, é a mesma coisa. Obtém-se o mesmo resultado, porque não é o uso do ingrediente bolinha e raquete que vai dar a conotação que eu preciso do comportamento, né? E aí o que eu faço? Eu levo um pacotinho de balão e basicamente é a mesma coisa. É claro que dinamicamente, com raquete fica mais bonito de ver, fica mais interessante, mas com balão funciona muito bem, né? Agora, se você gostaria de conhecer essa dinâmica, que eu não tenho tempo de explicar essa dinâmica agora, mas se você quer conhecer essa dinâmica super divertida e com um fundo moral incrível, onde eu estudo as metas, é só você deixar aqui embaixo, né, aqui nos comentários, o seu pedido, e eu gravo um vídeo, sabendo que existe interesse de pessoas, eu gravo um vídeo explicando com detalhes essa dinâmica, que eu considero assim sensacional, assim, com um fundo moral muito grande, né? Então, só deixar o seu comentário aqui, eu gravo essa dinâmica para você. Então, o segundo Scamper, né, a segunda técnica é combinar. Então, o que nós vamos ver na questão do combinar? A principal questão aqui é pensar
como é que eu posso combinar ingredientes de modo a criarmos uma solução que gere uma experiência que tenha como moral da história o que queremos explicar. O que é interessante, né, nessa frase é que sempre uma dinâmica ela tem que ela tem que ter um fundo moral. É igual fábulas, né? Conta-se parábolas. A dinâmica nada mais é do que uma grande parábola, né? Não é uma fábula porque não tem animais falando, mas é uma parábola e ela precisa levar a um fundo moral para que nós possamos usar. Então a dinâmica não é dinâmica pela dinâmica, ela tem que criar uma história que gere um fundo moral, que é o caso que eu uso as danças circulares nesse sentido. Então, como é que a gente combina? Como é que eu faço isso? Como é que eu já fiz isso? Como é que eu faço isso muitas vezes? Então, eu vou contar para vocês um caso de uma cliente. Eu fiz consultoria para uma empresa de depilação e por força desse trabalho eu comecei a interagir com as franqueadas, né? Lojas de franqueadas que fazem depilação. E dentro de uma loja eu recebi uma demanda específica. O que a pessoa, a dona, a franqueada me falou? Olha, de segunda até quinta, poucas mulheres frequentam o salão, né, buscando depilação, mas quando chega na sexta-feira, de sexta, sábado e domingo, o número cresce bastante. O que tem a ver tudo isso? É que de segunda a quinta, as depiladoras que precisam seguir como é uma franqueada, elas têm método de trabalho, ela precisa seguir um método, um ritual de como fazer a depilação, né? Como tudo é esquematizado, não é assim, vamos fazendo. Não, tudo é esquematizado. Então, de segunda a quinta, as depiladoras, como tem poucas clientes, ela consegue ficar na cabine e fazer o trabalho com um certo ritmo, tranquilo, conversar com as clientes. Então ela tem muito tempo porque não tem uma demanda, mas quando chega na sexta-feira aumenta a demanda e a depiladora precisa, seguindo as normas, o método de trabalho, ser bem rápida no trabalho. Então ela precisa fazer o que tem que ser feito produtivamente, a necessidade de produtividade aumenta. E por elas estarem mal habituadas, né, dizia a franqueada, elas de segunda a quinta seguia todo o ritmo, e quando chegava sexta, sábado e domingo, para aumentar o número de clientes atendidas, elas pulavam ou não faziam com um certo rigor, seguia o método de depilação. Essa era a minha demanda. Eu precisava explicar. O fundo moral da minha explicação era: vocês precisam, independentemente do número de clientes, vocês precisam seguir as normas de depilação. E aí o que eu fiz? Essa foi uma combinação que eu tenho muitas histórias para contar, mas eu quero contar essa. Eu escolhi essa para contar porque eu acho que essa foi muito relevante. Eu peguei uma coreografia, porque o uso da dança circular, eu não me interesso pela dança especificamente, mas sim pelos movimentos do corpo, ou seja, pela coreografia. Eu escolhi uma coreografia e usei essa coreografia primeiramente fazendo uma dança, né, uma dinâmica, usando a música bem lenta, simbolizando de segunda a quinta. Então, e aí expliquei como era a coreografia, e vocês podem ter certeza, o mundo corporativo, essas coreografias são absorvidas com muita rapidez, porque é diferente a disciplina de uma roda de dança, é totalmente diferente de uma disciplina de quem trabalha, né, pessoas que trabalham. Eu expliquei essa coreografia, não é uma coreografia simples,
tem uma dificuldade de média a alta. E eu expliquei. E como a música era lenta, elas seguiram muito bem os passos da coreografia. Em seguida, eu peguei uma música mais rápida, simbolizando sexta, sábado, domingo, e eu apliquei a mesma coreografia. E aí elas tiveram uma certa dificuldade, mas como já tinham treinado a coreografia inicialmente, elas estavam mais seguras, elas conseguiram aumentar o ritmo em função da música, mas mantendo rigorosamente a coreografia explicada, né? Terminado isso, é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Terminado isso, o fundo moral foi o que vocês já perceberam, né? Não importa o ritmo da música, né? A intensidade de número de clientes. É importante dançar conforme a coreografia. Então, o que faz de uma pessoa ser capaz de aumentar o seu ritmo, né? Velocidade de aplicação de uma norma? Treino, dedicação, observação, disciplina. E aí foram essas as características que nós trabalhamos a partir desta analogia, né? Se você gostaria de conhecer, né, essa solução que eu dei, conhecer as danças, as coreografias, receber inclusive as músicas, né, para usar eventualmente, é só deixar aqui embaixo o seu comentário. Eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo explicando essas dinâmicas, essas coreografias, para que vocês possam usar isso no seu dia a dia. Então é só deixar aqui que eu gravo para vocês, aí vai ser um vídeo específico para essa vivência. Depois nós temos adaptar. Vamos falar sobre adaptar. Então, quando acontece de uma dinâmica não ter todos os elementos necessários para explicar uma ideia, a solução que eu busco é adaptar essa coreografia para a necessidade que eu tenho, né, que eu quero. Que, como eu falei, uma dinâmica sempre levará a uma dinâmica sempre levará a um fundo moral, e isso que eu preciso. Ao final da dinâmica precisa existir um fundo moral. Eu abomino, né, eu sou contra qualquer tipo de dinâmica que o fundo moral seja uma pegadinha. Você provoca algo, né, que você sabe que vai acontecer, mas o fundo moral é uma pegadinha, advém de uma pegadinha. Por exemplo, a história dos balões, que você entrega um balão de festa e um palito, né, e no final todo mundo sai estourando o balão com o palito, e aí no final você pergunta: quem é que mandou você estourar o balão? Esse tipo de fundo moral, quem mandou você fazer, onde estava escrito que era para fazer. Eu sou contra esse tipo de dinâmica cujo fundo moral advém de uma pegadinha. Mas isso é uma opinião minha. Se você usa, tudo bem. Eu não tenho nada contra você usar. Eu, particularmente, não uso. Então, como é que aconteceu isso? Eu vou contar para vocês. Qual foi o ingrediente que eu usei? Eu usei uma coreografia de uma dança chamada chest butt. Essa coreografia, ela faz parte de um conjunto de coreografias que foram criadas por uma pessoa chamada Anastasia Genk, né? Essa música, ela se inspirou, ela pegou uma música da Letônia e criou uma coreografia. O que eu queria estudar? O ciclo PDCA. Creio que vocês conheçam, né, o ciclo PDCA. Se não conhece o ciclo PDCA, mais uma vez, só deixar no comentário, eu explico com detalhes o que é o PDCA, mas em linhas gerais, o PDCA é P de plan, D de do, quer dizer, fazer,
em inglês, verbo to do, check, que é verificar, analisar, verificar, controlar, e act, que verificando o que está sendo feito, do, em relação ao que foi planejado, plan, você toma uma ação para corrigir o processo. Então esse, em linhas muito gerais, esse é o PDCA, né? Eu queria estudar o PDCA, então o fundo moral precisava me levar a estudar então, o que eu fiz? O Chatbot, ele tem uma sequência, a coreografia criada pela Anastasia tem uma sequência, mas a sequência que ela pôs não me facilitava o uso. Então o que eu fiz? Eu simplesmente adaptei. Eu peguei uma parte da dança, troquei pela outra parte da dança, modificando, adaptando essa dança, e eu pude fazer o estudo ter esse fundo moral do qual eu estou falando. Mais uma vez, se vocês não conhecem essa dança, se vocês querem ver como é que eu fiz, como é que eu adaptei, não é o momento, né? Porque ficaria enorme esse vídeo, mas é só escrever. Coloca aí no comentário: eu quero conhecer essa dança, eu quero conhecer essa coreografia, eu quero ver o que você fez, usou como solução. O maior prazer do mundo, eu gravo um vídeo para você explicando essa dança, essa coreografia, para você poder usar em seus treinamentos, né? Outra técnica, né, outra ação é o modificar, né? Então, como é que eu modifico? O objetivo aqui, vocês podem perceber que essas palavras elas são muito próximas entre si, né? Você está falando isso, poderia ser modificar, poderia ser... elas são muito próximas, mas a ideia é essa, é que você vá fazendo interferências nos ingredientes que você tem para criar suas dinâmicas e, consequentemente, criar o seu treinamento, para que você tenha um treinamento original, com alto grau de originalidade. Então, o objetivo do modificar aqui é o que nós podemos modificar, né? Modificar, o que a gente pode modificar? Podemos alterar algum item de alguma forma? Então, meu exemplo, né? Eu mudei a ordem como as pessoas se organizam tradicionalmente em relação ao espaço. Quando eu criei o Palestra em Roda, né, eu modifiquei o conceito de palestras e treinamentos. Palestras e treinamentos. Palestras curtas, né? Porque palestra em geral é 1 hora, 1h30. Então, eu transformei o conceito de palestra, o conceito de treinamento, de aula, né, para poder criar o Palestra em Roda. Então, a forma como que os participantes estão, como é que eles estão acostumados a ser organizados dentro do espaço do treinamento. Sentados em plenárias, olhando para um instrutor que pode estar de pé, com o microfone na mão, ou microfone tipo Madonna, ele pode estar parado lá na frente da plenária, ou pode estar andando entre as pessoas. As pessoas também, os participantes, podem ser organizados todos sentados numa roda. Todos sentados em cadeiras em torno e o facilitador, o treinador, o palestrante, ele pode estar sentado, ou como ele pode também estar circulando entre as pessoas. Essas são as formas costumeiramente que se coloca os participantes. A forma como as pessoas são organizadas no espaço do treinamento fala muito sobre como o corpo percebe o que acontece durante o treinamento. Então, é importante que nós lembremos que nós estamos trabalhando aqui com o corpo, a mente e a alma. São os 3 elementos que precisam estar sendo trabalhados, mexidos durante o treinamento, para que esse treinamento se transforme num treinamento uau, né? Aquele treinamento que vai transformar os participantes em vendedores boca a boca. É muito interessante que vocês saibam que 80% dos treinamentos que eu fiz ao longo, eu faço treinamentos com a dança circular, usando as coreografias da dança circular, eu faço desde 2008.
2008. Em 2015 eu escrevi o meu livro para garantir a metodologia, deixar tudo estabelecido. Então, claro, ela foi evoluindo e tal, até os dias de hoje. Mas é muito importante que vocês percebam o que se obtém, o que se quer o espaço, né? Como é que as pessoas são colocadas no espaço do treinamento, como é que o corpo percebe o que está acontecendo durante o treinamento, porque tudo que vai para o cérebro processar passa pelo corpo, por um dos sentidos. Então, o corpo precisa observar melhor. E a forma como você coloca as pessoas no espaço, né, a forma como você organiza, o corpo vai observar de outra forma. Modificar, né? Então eu modifiquei a forma como as pessoas são organizadas dentro da sala de aula, dentro do espaço de aula, do espaço do treinamento, para dar uma chacoalhada na percepção desses participantes e ajudar a mudar os seus pontos de vista. Quer dizer, se você está sentado, se o participante está sentado em plenário, com o facilitador lá na frente, segurando o microfone, a percepção que o corpo desse participante tem é diferente do que colocar essas pessoas organizadas de uma forma diferente. Então eu mudei justamente a forma como são orientados a estarem, os participantes estarem colocados nesse espaço diferente, buscando modificar a forma com que eles são colocados tradicionalmente. E para quê? Para justamente obrigar os participantes a criarem uma nova forma de lidar com eles mesmos. Quer dizer, o fundo moral de uma dinâmica de grupo tem que mexer com a percepção deles, né? É alguma coisa que eles precisam estar atentos a eles. Então, isso que eu fiz, eu mudei. E como é que eu mudei? Eu tirei as pessoas sentadas e as pessoas permanecem praticamente de pé. Por quê? Porque como o Palestra em Roda é uma sequência de dinâmicas que contam uma história, e isso é uma outra característica que nós vamos trabalhar em outro vídeo. O Palestra em Roda não são dinâmicas estanques que resolvem um assunto, fechou aquele assunto, vamos resolver outro assunto, né? Não. No Palestra em Roda é um grande storytelling musical. Então, eu começo contando uma história e essa história vai passando por soluções até o final, onde a turma, os participantes percebem o todo daquele assunto. Então, quando eu falo sobre comunicação, eu não falo de assuntos estanques, o ouvir, o falar, o escrever, o corpo, não. Eu conto uma grande história, porque as danças circulares, as coreografias das danças circulares me permitem fazer isso, criar uma grande história. Quer dizer, é um storytelling musical, onde entra corpo, mente e alma se movimentando dentro de um espaço. E durante a parte onde há a explicação ou o diálogo, as pessoas praticamente o tempo todo estão de pé. Raramente as pessoas sentam. E quando sentam, sentamos todos no chão. O espaço é vazio, não tem mesa, não tem cadeira, né? As pessoas sentam. Claro que eventualmente uma pessoa com alguma dificuldade, uma necessidade, vai se sentar na cadeira, claro. Mas, em geral, 99% do tempo e 99% das pessoas, quando sentam, aí você pode observar, como é que você consegue manter uma turma 8 horas praticamente de pé. É o método, essa é a questão inusitada do Palestra em Roda. Propor, outra parte do Scamper, né? O propor. Então, será que todo o potencial daquele ingrediente que você está usando, vai explorar, ou está sendo usado efetivamente, ou é possível propor algo novo para explorar mais
aquele ingrediente. No meu caso, o ingrediente investigado foram as danças circulares. Então, quando eu criei o Palestra em Roda, o que eu estudei, né? É claro que as danças circulares possuem um potencial, né? A dança, como elemento, ela possui um potencial enorme, ela tem vantagens inúmeras, né? Mas será que quando você pega esta dança circular, essa coreografia, e transforma essa coreografia numa dinâmica, será que nós estamos usando todo o potencial, ou eu poderia explorar mais, quer dizer, dar mais sabor, mais estética, que se adequasse melhor à situação dentro da empresa? O exemplo que eu gosto muito é do chocolate, né? Comparar a dança circular com o chocolate. O chocolate, como alimento, ele possui uma série de benefícios, né? Ele tem características próprias do chocolate. Quer dizer, quem come o chocolate como chocolate já obtém uma série de vantagens, né? Agora, você pode pegar o chocolate e usar o chocolate como ingrediente protagonista numa receita onde outros ingredientes entrarão. Eu espero que você esteja percebendo a analogia que eu estou fazendo. Então, eu posso consumir o chocolate? Posso. Vou me alimentar? Vou. Mas se eu pegar o chocolate e juntar com outros ingredientes e transformar esse chocolate numa mousse de chocolate, por exemplo, né? O chocolate ganhou uma outra textura, uma outra estética, uma forma diferente, uma nova experiência, que essa experiência precisa ser adequada ao ambiente organizacional. Ela precisa ser, para poder ser aceita dentro do ambiente organizacional. Então, quando eu proponho, né, quando eu propus usar a dança circular, o que eu observei? Como é que eu posso usar essa dança circular de uma forma diferenciada? E o ponto central nesse item é como podemos dar outras utilizações a esse ingrediente. Quer dizer, no caso, a dança circular. E como a dança circular, e principalmente, eu considero assim a dança circular como se fosse assim, um ovo, né? Você tem dois elementos no ovo, você tem a gema e a clara. Existem receitas que você usa o ovo todo, e existem receitas que você separa a gema ou separa a clara, né? Na dança circular também é isso, né? Existe a música, a dança como um todo, mas existe, vamos dizer, a gema, né? Que é a coreografia. E aí eu separo, eu gosto de separar. É claro que eu vou acabar usando a dança como um todo, não só a coreografia, mas eu gostaria muito que você percebesse assim, que eu dou mais importância à coreografia, né? A música que vem junto com a dança, ele é aquela parte do background, do filme, da cena do filme, dos filmes que nós vemos das novelas. Você está vendo uma cena acontecer, ou seja, a coreografia acontecer, e no fundo existe uma música, que é a música de fundo, e ela é fundamental para interpretar essa ação que está acontecendo no filme. Então, é assim que eu gosto muito de olhar. E aí eu peguei as danças circulares, né, lembrando do ovo, e transformo essas danças circulares em dinâmicas de grupo, né? Eu vou ter oportunidade, sem dúvida nenhuma, de continuar gravando. Se vocês gostarem desse vídeo, e se você já estiver gostando, por favor, dá o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, né? Se inscrever no canal, acione o sininho para não perder outros vídeos iguais a nessa temática, falando sobre os assuntos que nós estamos conversando. Então, eu dei um novo status quo para as danças circulares.
Por quê? Porque como é que as danças circulares, em geral, quando eu chego na empresa, né, já com quase 1.000 trabalhos, mais de 1.000 trabalhos realizados, eu chego em determinadas empresas que não conhecem ou têm uma ideia, não sabem que não sabem sobre a dança circular e as suas aplicações. O que eles dizem? Dança circular é coisa de criança, de mulher, de idosos, né? Dança circular são coisas para entretenimento, só serve para dançar, só para... Se só por usar a dança circular já seria muito bom para as empresas, seria muito bom, não é só entretenimento, mas eles enxergam a dança circular é só para dançar, é um quebra-gelo, é para iniciar um trabalho sério ou finalizar um trabalho sério, né? É assim que as danças circulares são enxergadas dentro do meio acadêmico, dentro do meio corporativo, e mais uma coisa muito interessante. As danças circulares são vistas por muita gente que é uma coisa para ser doada. Não se pode cobrar quando usa a dança circular. É uma coisa que é para ser doada, né? E isso não é verdade. Com qualquer ingrediente, você precisa ter um rendimento, porque é disso que a gente vive, né? De dar o treinamento. Então, esse é o status quo que a gente vai encontrar muito no mundo corporativo, né? Da dança circular. E aí, o que eu fiz? Eu mudei, né? Eu mudei esse status quo para algo que possa ser mais profundamente explorado, mas não só como dança, mas como ingrediente protagonista. Porque é o seguinte: quando você pega o chocolate e coloca no mousse, o mousse é de chocolate, ele fica com a cor do chocolate, ele não fica dos outros ingredientes que compõem uma mousse, ele fica, então é mousse de chocolate, e então o chocolate é o ingrediente predominante. Quando você vê uma dinâmica de grupo, produzido usando-se a matéria-prima, né, o ingrediente predominante, protagonista, a dança circular, quem olha de fora, o que vê? Vê o chocolate, né? Vê a cor, vê o gosto, vê a dança. Mas, na realidade, quem pratica percebe que é uma experiência mais elaborada, né, do que só a dança em si, que já seria fantástico, né? Como chocolate. Comer chocolate é fantástico, né? Ninguém precisa obrigar ninguém a comer chocolate. As pessoas comem chocolate porque querem, né? Ninguém precisa obrigar ninguém a dançar, dança circular. As pessoas dançam porque querem. Então, mas se você pega esses elementos e coloca num processo, ampliando, colocando outros ingredientes para dar uma vida, um sabor, uma estética melhor, é claro que você tem uma ferramenta mais elaborada. E aí nós chegamos no eliminar, do scamper, né? Nós chegamos na parte do eliminar. Eliminar, qual é o propósito principal aqui? É como simplificar algum produto ou serviço. Quer dizer, tirando alguma coisa, né, você não perde qualidade, né, mas você diminui o custo e diminui o tempo de uso. Quer dizer, quando você vai fazer uma criação, você precisa precisa observar 3 elementos principais, né? A qualidade, o tempo e o custo. Todo produto resultante de um processo precisa ser observado esses 3 elementos. Você vai fazer uma modificação, você vai fazer uma eliminação, você vai fazer uma substituição. O que você vai fazer? Isso que você está fazendo não pode diminuir em nada a qualidade do seu produto. Ele tem que manter a qualidade, precisa manter, né? Mas você pode diminuir o custo. E essa é a vantagem de você fazer trabalhos em cima do produto que você tem. No nosso caso, o nosso produto é o treinamento, é a palestra, é a aula. Tem que diminuir o custo tem que ficar menor. E o tempo de aplicação, o tempo de utilização, o tempo de resolução precisa diminuir, porque então, mantendo a qualidade, você precisa mexer
para menos no custo e no tempo, né? E é justamente isso que essa eliminar do scamper se propõe, né? Então, o que eu fiz como exemplo? Já fiz isso várias vezes, mas agora, né, quando há muitos anos, que eu já trabalho há 35 anos como instrutor corporativo, né? Antigamente nós tínhamos facilidade de montar um treinamento com 16 horas, com todos os líderes. Então, a empresa possuiu uma estrutura tão grande que ela podia se dar ao luxo de pegar todos os líderes, toda a pessoa interessada naquele treinamento e tirar do ambiente de trabalho e colocar num espaço de treinamento, né? Então, era fácil você ter um treinamento de 16 horas, 3 dias, né? Hoje, você conseguir de uma empresa 4 horas de carga horária, você lambe os beiços, né? Por quê? Porque as empresas vivem uma outra realidade, né? Estão enxutas, precisam de produtividade, é muito difícil tirar todos, né? A gente antigamente conseguia que, quando eu digo todos, se a empresa possuía, tinha sede em um estado e em outros estados também, filiais e coisas assim, ela trazia todo mundo para o evento, e hoje isso não acontece. Então você vai ter no máximo 4 horas para poder fazer o seu treinamento, né? Então, se a gente ganha, e agora é assim a realidade, né, do rápido e eficaz, quanto fazer a mesma coisa com menos tempo, essa é a nossa realidade, né? O que eu faço? Eu simplesmente elimino o bloco das apresentações e do levantamento de expectativa, né? O palestring, a forma como o palestring roda é concebido, garante a qualidade do treinamento sem esse bloco que é tradição de todos os treinamentos, né? O palestrante, o treinador, o facilitador entra na sala, se apresenta, fala do que vai falar, né? Faz a apresentação das pessoas, todo mundo se apresenta, faz o que nós chamamos de levantamento de expectativas, né? São dinâmicas que antecedem o treinamento em si. Com o palestra em roda, eu estendo cargas horárias pequenas, e essa é a característica que nos últimos anos eu tenho encontrado. Eu simplesmente elimino esse bloco. Aí você fala assim, poxa, você elimina e a qualidade cai. Absolutamente, né? Eu tiro e continua a mesma coisa. E aí o que você pode perguntar assim, tá? E aí o que você faz, né? Aí eu reordeno, né? Eu reordeno. Quando eu elimino o bloco, eu reordeno. O que é o reordenar? É considerar, mexer na sequência em que as tarefas, os blocos acontecem dentro do treinamento. Nesse mesmo exemplo, né, quando existe a carga horária baixa e eu elimino o bloco das apresentações e das expectativas, se houver espaço para o coffee break, porque muitas vezes as contratantes nos dão 4 horas para falar sobre um tema, mas precisa ter um intervalo, as pessoas iam ao banheiro, beber água, comer alguma coisa. Nesse espaço, eu proponho justamente, eu coloco o bloco que eu tirei do treinamento. Ou seja, se não tem tempo, se o tempo é baixo, eu tiro, elimino. Se existe o coffee break, o intervalo, eu reordeno. Então eu pego o que eu não usei e coloco dentro do coffee break. Então eu faço uma dinâmica onde as apresentações eventualmente necessárias, porque, né, durante a palestra, do treinamento, usando palestra em roda, as pessoas já vão se apresentando, já vão se conhecendo, mas levantamento de necessidade, não de necessidade, de expectativas, eu uso esse tempo. Então eu reordeno a sequência tradicional
dentro dos treinamentos conhecidos, né, usando o Palestra em Roda. Bem, foi isso que eu preparei para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? É claro que eu usei propositalmente exemplos meus, né, e dentro de treinamento, para que vocês entendam como é que esse processo usa e se inspirem nas minhas ideias para usar o Scamper dentro do treinamento de vocês, para dar uma elaborada, né, no treinamento, tornar ele mais atrativo, mais uau, né? Mas não é porque eu usei os meus exemplos que isso deve desestimular vocês. Você só usou quando você usa o Palestra em Roda, dança circular. Não, com certeza eu sei que você teve ideias específicas para o seu treinamento. Então, sair um pouco daquele padrão e transformar os seus treinamentos em algo inusitados, com alto grau de notoriedade, de diferenciação. Se você gostou do vídeo, então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, importantíssimo, interage com esse vídeo, fazendo seus comentários, deixa suas dúvidas, eu vou responder essas dúvidas, inclusive, dependendo do tipo de dúvida, gravando um vídeo específico, né? Interage com isso, se inscreve no canal, é importante, né? Eu preciso aumentar o número de visualizações. Se você gostou, é porque esse vídeo foi útil e existem pessoas que poderiam se beneficiar tanto quanto você se beneficiou. Então, se inscreve no canal, é muito importante, dá o seu like e clica no sininho para garantir que você vai receber todas as novas publicações sobre esse assunto, né? De verdade, foi um... Você precisa desbloquear o iPad. Meu iPad falando aqui, né? Se metendo na conversa. Foi um prazer gravar esse vídeo para você, né? Gravar esse vídeo para você foi uma alegria, um prazer, e eu espero você de verdade nos próximos vídeos. Forte abraço, até o próximo vídeo.